Ana tocou no nome da primeira-dama. Janja da Silva fez o L para o público que acompanhou o desfile na esplanada dos ministérios. Vestindo vermelho, a mulher de Lula fez o gesto utilizado por petistas ao chegar na cerimônia no tradicional Rolls Royce. Segundo o Estadão, a peça escolhida para o desfile é de crepe, está disponível na loja apenas na cor manteiga, mas foi produzida em vermelho a pedido de Janja. A cor do vestido da primeira-dama destoou das mulheres de outras autoridades que usavam tons neutros. A mulher do vice-presidente Geraldo Alckmin, Lu Alckmin, usou um vestido azul. Já entre o público que estava nas arquibancadas, chamou a atenção nas redes sociais a mistura do verde e amarelo com a estampa do MST. Bonés, camisetas e até a bandeira, principal símbolo da República, foi desvirtuada pelo movimento. Lacombe, muito boa noite. Um 7 de setembro bastante diferente, não só em Brasília, mas em várias capitais. Foi registrado realmente as ruas esvaziadas, a Avenida Paulista, eu tive a oportunidade também de cobrir nos 2 últimos anos. A Paulista estava aqui lotada, um mar de verde e amarelo. E nesse ano, tudo normal, as ruas estavam vazias. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Consta. Boa noite, Ana. Boa noite para todo mundo. E aí eu fico olhando essa claque aí contratada, né? Que ganhou brindes, que nós todos pagamos por esses brindes, né? Que ganhou... Hoje não foi pão com mortadela, o Exército estava distribuindo cachorro-quente. Eu recebi... Eu tenho uma assessora maravilhosa, Augusto, que é a minha mulher, que faz uma clipagem incrível para mim, me manda muito material ao longo do dia, né? E estava lá, o Exército distribuindo cachorro-quente para quase ninguém, porque hoje era o dia das pessoas que não amam absolutamente nada, que não têm a menor ideia do que é a pátria, do que é patriotismo. E diante do que a gente viu, eu fico até feliz, porque descobri que as pessoas que amam a roubalheira, a corrupção, a incompetência, elas são minoria, isso é visível, né? Apesar, eu estou com algumas notícias aqui, valor econômico. Paulo Pimenta, hoje é um dia de devolver o 7 de setembro para o povo brasileiro. Faltou avisar ao povo brasileiro. O UOL, 7 de setembro reconcilia lulistas com verde e amarelo. Já vimos que não é bem assim. Estava lá a Janja toda de vermelho e eu não consigo, Augusto, olhar para a Janja fazendo esse Lzinho e não pensar em Hitler, em Mussolini. É a imagem que me vem à cabeça na mesma hora, né? Esse gesto. Ou 1984, por exemplo. Né? Então, hoje não era um dia de comemorar, não havia nada para comemorar, a não ser que você queira comemorar o fim das liberdades, né? Que você queira comemorar o fim do direito de propriedade, que você queira comemorar 400 mil empresas, né, que se perderam. A gente perdeu mais de 400 mil empresas só no primeiro semestre do ano. Então, era uma festa contra, digamos assim, os empreendedores fascistas, né, contra os fascistas do agronegócio. Era uma festa para quem gosta desse Estado inchado que, como vimos, absolutamente não tem povo. Eu posso deixar mais para frente os comentários sobre... Eu fiquei dando uma olhadinha na cobertura na televisão e é impressionante, tem algumas falas, juro, eu entendo, está lá Constantino, está lá Ana de luto, a gente entende que é um momento complicado que a gente está atravessando, mas é impossível, daqui a pouquinho eu transcrevi algumas falas de repórteres, apresentadores e comentaristas de alguns canais de televisão e juro, é para dar risada. Sem dúvida, a gente vai aqui seguir nesse assunto durante o programa. Augusto Nunes, muito boa noite. A gente também acompanha alguns veículos falando que a tentativa do governo era despolitizar o 7 de setembro. A gente vê uma primeira-dama de vermelho, fazendo L, com a arquibancada vestindo bonés do MST. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paulo, nossa chefe, Lacombe, meu amigo querido, minha parceira Ana, Consta, meu velho amigo. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, eu era ainda um calouro da Faculdade de Direito no Rio de Janeiro, quando eu participei em meados de 68 da passeata dos 100 mil, que não tinha 100 mil, mas foi uma passeata grande, o pessoal se reuniu na Cinelândia, e aí eu fiquei eufórico, né, com aquela manifestação aí de poder popular, tá? Aí no dia seguinte...
abri o jornal, estava a crônica do Nelson Rodrigues, ele no meio da crônica dizia, e o povo? Cadê o povo? Não há nenhum negro nessa manifestação, tal. E aí eu realmente comecei a rir da gente, dos participantes daquilo, por não entender a profundidade aí do que era aparentemente uma brincadeira do Nelson Rodrigues. A ausência do povo, quando você tem um líder populista no palanque, é para matar de desconforto, para dizer o mínimo. Eu vi situações parecidas em campanhas eleitorais na minha cidade. Meu pai vivia sendo candidato e ele, por exemplo, quando enfrentava adversários do PT, ele dizia que o comício do PT estava tão fraco em matéria de povo, que o orador e os que estavam no palanque desciam depois de cada discurso para aplaudir. Inclusive o próprio autor do discurso, porque não tinha gente suficiente para impedir que os carros desfilassem no meio. Hoje, se você quisesse passar por avenidas de Brasília, ali estava tudo livre. Sobretudo, estavam reservadas aí ao povo. O povo não vai por não ser idiota. O povo participou dessas manifestações a que se referiu a Ana espontaneamente. Eu me lembro da Ana comentando que não conseguia atravessar a Paulista. Hoje, não tinha nem 100 pessoas passeando na Paulista. Nada. Eu vi uma menina, quando desembarquei do táxi vindo para cá, com uma camisa Comitê Popular, com uma bandeirinha do Brasil. E era espontâneo. Era um 7 de setembro. Só não fez isso o povo desde que retomou as ruas durante a pandemia. Então, o PT hoje viu um cenário de pandemia. Não tinha povo. Por quê? Na véspera, o Lula acha que consegue atrair alguém fazendo um pronunciamento de vigarista pela televisão, em que fala em democracia o sujeito que permitiu a deterioração, que estimulou a deterioração dos 3 poderes e que desgoverna um país que tem preso político, exilado político e em que o judiciário faz o que quer com a parceria, a cumplicidade do executivo. Então ele não pode falar em democracia, ele não pode falar em soberania, porque ele vive se curvando a ditadores obscenos, sabe, ao regime da Rússia. Então, como fala soberania? Ele serve até aos interesses da Venezuela. Então, não sabe o que é soberania nacional. E também fala em união. Ele que há mais de 20 anos tenta dividir o Brasil em nós e eles. Como todo partidário de regimes que sonham com um partido único, que não admitem a existência da oposição. Então, o Lula já está desmascarado. E esse é um recado popular silencioso, mas, olha, muito estridente. Muito estridente. O povo avisou hoje que não acredita nas vigarices que eles defendem e que terão um fim, sim. O tempo da nossa vida é um grande tempo da nossa vida. É a segunda ditadura aí que eu tenho de viver. Depois da ditadura do AI-5. Mas também a vida me ensinou que isso acaba. E que eles verão o fim disso a tempo de sofrerem o castigo estabelecido pelo povo. Não tem salvação essa turma. Não tem salvação porque são irrecuperáveis. E isso acaba, tem um fim. Bom, e o povo deu um recado para esse governo, não foi às ruas e Lula e Janja acabaram acenando pro nada. Que coisa patética. Aí a gente está acompanhando a imagem, então, da primeira-dama de vermelho com Lula acenando. Não tinha ninguém nas laterais, tudo vazio. Mas a gente tem aí, produção, imagens do ano passado, só para a gente comparar uma com a outra. Consta? Aí pois é muito gritante a comparação, né? E segundo a narrativa da imprensa, Paula,
essa multidão em cima, e assim como a Ana, eu no ano passado estive no Rio de Janeiro, em Copacabana, e fiquei impressionado, né? Fui tratado como celebridade de Hollywood. E teve uma hora que eu avistei o Nicolas Ferreira em cima de um carro de som, fui lá tentar falar com ele, com o Thiago Gagliasso, a gente quase não conseguia se abraçar pela multidão que vem em cima da gente, porque as pessoas estão carentes de ter voz os representando na imprensa, porque ela é tomada, via de regra, por esses militantes disfarçados jornalistas. Então, era uma multidão, e essa multidão, segundo a narrativa da imprensa, é uma multidão de golpistas, de uma ameaça à democracia. E aí quem é, então, o representante da democracia? O Toffoli, a Rosa Weber, o Lula, o Pacheco e alguns generais melancias dispostos a fazer qualquer coisa, né, inclusive se humilhar, escolher a desonra e talvez ter até a guerra, como previa Churchill, né, para manter um carguinho. Então, são cenas que gritam, né? A gente sabe que o país não está dividido. A gente percebe claramente que isso tudo é uma farsa. A gente sabe identificar quem são os verdadeiros golpistas, quem deu um golpe na democracia brasileira. Agora, o ponto que eu trago para reflexão, e vou voltar a ele após as falas mais otimistas dos meus colegas, que eu adoraria poder compartilhar, né, e quero muito acreditar nisso. Eu adoraria que a história mostrasse o meu equívoco, o tempo, mas eu não vejo uma inexorabilidade nesse destino, não há um fatalismo aqui, né? Muitas vezes regimes corruptos, autoritários, totalitários, tomaram o poder, aparelharam as instituições todas, sem povo. O Putin é o melhor exemplo disso. O Putin na Rússia, eu estudei de perto a ascensão do Putin como político, um ex-KGB, né? E vejo, inclusive, de forma muito triste e espantado, né? Que tem alguns conservadores que acham que o Putin é a resposta para um ocidente globalista, woke, né? O Putin é um psicopata, um assassino, um cara que lamentou a queda da União Soviética como a maior tragédia geopolítica da história. Então, o Putin começou a aparelhar a imprensa, perseguiu os donos de veículos de comunicação, os oligarcas de imprensa, depois ele intimidou o povo a sair nas ruas, ele começou a fazer prisão em massa, prendeu 600 pessoas depois de uma manifestação, começou a usar a polícia para instigar a violência e prender esses ativistas pela liberdade. E depois que ficou claro que ele era um tirano, inclusive para o mundo ocidental, era tarde demais. Ele está aí no poder até hoje. Então eu não vejo uma necessidade de, por serem pilantras, corruptos, safados, mentirosos, canalhas, hipócritas, que eles vão dar com burro na água, que eles vão encostar num muro. Eu não consigo ver isso. Foi um recado muito inteligente, né? Não ficar participar desse espetáculo facesco, ficar em casa, né? Foi a ausência do povo hoje foi um brado retumbante, mas qual é a consequência na prática disso? O Centrão está sendo comprado, loteado, o partido do Tarcísio, né? Então, eu não sei, eu olho com um pouco mais de preocupação o futuro do Brasil.